E a gente falou sobre como que ele veio até a Terra, nós falamos sobre a humanidade de Cristo, nós falamos sobre a divindade de Cristo, sobre a questão da ressurreição e da ascensão de Cristo, e como tudo isso é importante para a nossa salvação. Nós falamos sobre todos esses tipos de coisa. Por isso, então, hoje a gente vai falar sobre, então, como que nós somos salvos, que é o próximo item da declaração de fé. Mas antes, quero convidar vocês a orar. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite. Também te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado conosco, Deus, por nós. E nesse momento, Deus, nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude a entender o que o Senhor quer dizer para o coração de cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o sétimo item da declaração de fé é a soteriologia. A soteriologia é o estudo da salvação do homem. Então, como que o homem ele é salvo? Como que funciona todo esse processo? E na nossa declaração de fé, esse item está definido da seguinte forma: cremos que o perdão dos pecados e a reconciliação com o Criador constituem o dom gratuito de Deus, podendo ser apropriado somente através da fé em Jesus Cristo como Deus e substituto pessoal pelo castigo dos nossos pecados. Confessamos que Cristo morreu pelos pecados não apenas dos eleitos, mas também de todo homem, propiciando assim a santa ira de Deus, reconciliando-o com o mundo. Mas essa salvação realiza-se somente através da fé individual no Salvador. A rejeição do dom da salvação em Cristo faz com que o homem permaneça sob a ira de Deus. Sendo salvo, o ser humano é remido, justificado, reconciliado, adotado como filho e feito herdeiro da vida eterna, condição que jamais se pode perder. Esse tema, a soteriologia, ele é um dos temas mais debatidos pelos cristãos, porque tem diversas formas de interpretação, provoca muitas vezes dissensões, divisões, facções, aquilo que a Bíblia fala para que a gente não faça, que a gente não tenha entre nós. Chega a ser até irônico que o estudo sobre a salvação do homem muitas vezes leva os teólogos para longe de Deus. Aquilo que salva o homem muitas vezes afasta as pessoas de Deus porque elas preferem discutir ao invés de buscar e aplicar aquilo que elas aprendem de Deus. E o que a gente vai conversar hoje, então, é como nós, como Aliança Bíblica, vemos a soteriologia. O que a nossa declaração de fé fala sobre isso. Como que a gente vê a doutrina de salvação. Só que a aplicação desse conhecimento que a gente vai tirar hoje, ela deve ser para que a gente possa buscar aquilo que a gente tem como objetivo, que é ser semelhante a Cristo, certo? Todos nós temos esse objetivo e a gente tem percebido que a nossa declaração de fé, aquilo que a gente pode aplicar, pelo menos nos 6 itens que a gente viu até agora, a gente tem como aplicar essa busca por ser semelhante a Cristo. Mas a gente não tem que aplicar isso para causar intrigas entre nós. Por isso, eu quero convidar vocês a abrir em Tito, para nós fazermos um adendo a isso. Até porque esse texto de Tito, capítulo 3, versículo 4 até o 9, ele também fala sobre um pouquinho sobre soteriologia. Paulo escreve a Tito algo bem interessante aqui relacionado à salvação. E o que é interessante também está lá no final. Nós vamos ler então do versículo 4 até o 9. Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O amor de Deus por nós
ele não é pelo que nós fazemos, não é pelas obras que a gente pratica, mas sim pela misericórdia que Deus tem por nós. Deus nos salva, que nem diz o versículo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, não porque nós merecemos, mas por sua misericórdia. E assim nós herdamos a vida eterna. Isso nós vamos falar logo mais, mas eu quero atentar aos 2 últimos versículos, principalmente o último, que diz: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. No versículo 8 ele fala que a gente tem que buscar o que é útil. Nós temos que buscar fazer as boas obras, temos que dedicar a isso e evitar discussões teológicas. Feito esse adendo à nossa mensagem, vamos então ver o que a nossa declaração de fé quer dizer quando ela fala sobre soteriologia. Ela começa dizendo: cremos que o perdão dos pecados e a reconciliação com o Criador constituem o dom gratuito de Deus, podendo ser apropriado somente através da fé em Jesus Cristo como Deus e substituto pessoal pelo castigo de nossos pecados. Vai parecer que muita coisa que eu vou falar hoje é repetitivo, muita coisa que talvez muitos aqui já sabem. E talvez a gente viu algumas coisas nos itens anteriores da declaração de fé. Mas é proposital que a gente relembre isso, porque querendo ou não, muitos aqui pensam de forma diferente da declaração de fé. E não tem problema pensar assim, não é errado. Mas o problema é quando nós queremos seguir numa direção em unidade e algumas pessoas querem causar divisão, que é o que Paulo fala à igreja de Corinto, para que tenham cuidado com isso. Então vamos entender como nós, Aliança Bíblica, cremos sobre a questão da soteriologia. E começa dizendo sobre Cristo, né? Começa falando que a salvação ela vem principalmente de Cristo. E a gente viu no item anterior que Cristo ele foi entregue em favor de nós, foi ele que morreu na cruz por nós, e o fato dele ser homem, ser Deus e tudo aquilo que a gente comentou foi importante e significativo, então, para que ele pudesse nos substituir e expiar os nossos pecados, ou seja, perdoar os nossos pecados, né? E o que Deus fez enviando Cristo para nos salvar foi obra totalmente de Deus. É isso que começa falando a nossa declaração de fé. Nós não tivemos influência nenhuma nisso. O homem ele não influenciou para que Cristo salvasse a humanidade. Ele não influenciou para que Deus fizesse isso. Não foi o homem quem mandou, Deus fez porque ele tinha um plano perfeito. Nós não tivemos influência, não fomos nós que exercemos algum tipo de poder para receber o perdão dos pecados. Não fomos nós que fizemos o sacrifício a Deus com Cristo na cruz. Cristo se entregou sozinho. Ele nos salvou sozinho. Então, a gente sabe que a gente viu quando a gente falou sobre pecado e também quando a gente falou sobre antropologia, a gente falou sobre o estudo do homem, que o homem ele é totalmente depravado. Sua natureza pecaminosa impede o homem de chegar até Deus. Por isso que a gente crê, vamos abrir em Efésios capítulo 2, nós cremos que a salvação ela é um dom gratuito de Deus. E essa salvação, esse dom gratuito de Deus, é somente através da fé no sacrifício de Cristo e crendo em quem Cristo realmente é. E mais que isso, a própria fé vem de Deus, né? A gente até cantou uma música agora há pouco, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e isso não vem de nós, é um dom que vem de Deus. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 8? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Acredito que muitos já conheciam esse versículo, até porque não é nova essa música que a gente cantou e ela fala exatamente isso. Mas falando sobre salvação, e quem conhece o capítulo 2 de Efésios vai ver que Paulo começa falando sobre como que o homem, ou melhor, as pessoas para quem ele estava falando, os cristãos, eles viviam antes de ter conhecido a Cristo, né? Eles viviam em transgressões, eles viviam seguindo a vontade da sua carne. E aí ele fala então traça um paralelo entre a vida antiga e a vida nova e demonstra que a gente é salvo então pela graça de Deus mediante a fé. E a fé ela só vem de Deus. Por isso que muitas vezes algumas pessoas elas não creem. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso melhor adiante. E
Aqui Paulo, ele está falando sobre a fé salvadora. Isso que a gente tem que entender. Porque algumas pessoas, eu já vi pessoas falarem, quando eu disse para uma pessoa, a fé ela vem de Deus, ela não é nossa. Mas como vem de Deus? Eu tenho fé em diversas coisas. Eu creio em diversas coisas. Quer dizer que eu só posso crer por causa de Deus? Aqui, quando Paulo fala sobre essa fé, ele está falando sobre a fé salvadora. A fé que nos salva. A fé que nos regenera. A fé que nos justifica. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não é a fé normal que a gente tem em outras coisas ou qualquer outra situação. É a fé salvadora. E por que a gente precisa da fé em Cristo? Porque como nós somos pecadores, repetindo o que a gente já viu, nós somos incapazes de chegar até Deus. Nós somos incapazes de crer que um plano tão maravilhoso de Deus, que foi com Jesus Cristo na cruz, possa realmente ser real. Nós somos incapazes de aceitar que isso realmente aconteceu. Que isso realmente nos salva. Nós somos incapazes, muitas vezes, de aceitar que nós somos pecadores. Então, Deus, ele nos presenteia com a fé. Essa fé, ela nos faz abrir os olhos para Jesus. Nos faz perceber a graça de Deus. E nos faz entender, então, realmente, Jesus realmente morreu por mim. Eu realmente não mereço isso. E Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Todos os itens, eles estão amarrados um ao outro. E alguém pode me dizer assim, mas eu acreditei em Cristo sozinho. Quando me passaram o abismo ligado, que aqui a gente normalmente passa o abismo ligado para apresentar o evangelho para as pessoas, eu acreditei sozinho. Não houve influência de Deus. Eu não precisei de nada. Mas será que foi assim mesmo? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Aqui Paulo fala sobre a sabedoria, o que vem do Espírito Santo. E ele diz no capítulo 2, versículo 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, voltando um pouco no tempo, na época de Jesus, ou melhor, depois que Jesus já tinha morrido, Paulo ele escreve à igreja de Corinto dizendo, olha, quando Cristo estava aqui, os religiosos, as pessoas de poder importantes, elas não creram que Cristo é realmente o Filho de Deus. Não creram que Cristo era o Messias. Será que nós também cremos? Se eles viram a Cristo? Outro versículo, não precisa abrir, mas em Mateus 27, 21, vai contar o momento em que Jesus ele está sendo julgado e então é concedido a possibilidade de libertar um prisioneiro. E lá tinha Jesus e Barrabás. O povo, incitado pelos religiosos, diz para soltar quem? Barrabás. Então os religiosos da época escolheram, eles incitaram o povo, vocês vão ler, vocês vão perceber que eles influenciaram o povo, porque eles tinham grande influência. E eles disseram, vamos soltar Barrabás, por mais que ele seja um criminoso, mas Jesus, ele blasfemou. Jesus merece morrer, Jesus merece ser crucificado, porque Jesus disse que ele era Deus. Nós podemos também dizer que Jesus precisava passar por tudo isso, né? Mas Jesus precisava ser crucificado, então tinha que acontecer isso, as pessoas, realmente as pessoas estavam com seu coração endurecido, assim como muitas pessoas hoje estão. Mas, para vocês perceberem como nós não somos diferentes, nós temos um relato em Mateus 19 de Cristo conversando com o jovem rico. O jovem rico chega e pede para Cristo, como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso, então, estar junto de Deus? E Jesus diz, olha, você tem que cumprir a lei. O jovem rico, diz, não, imagina, sou um exemplo de pessoa, eu cumpro a lei de cabo a rabo. Se tem alguém que cumpre a lei aqui, sou eu. Jesus disse, então tá bom, se tu cumpre a lei, conversa segue, e no final Jesus disse, então vende todas as tuas coisas e dê aos pobres, e me segue. Aí o jovem pensou, mas eu tenho muita coisa, Tem tanta coisa que eu tenho e ter que largar tudo para seguir a Jesus. É mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. Quando Jesus ele é apresentado a nós, ele pede, larga tudo e me segue. Claro que na nossa questão hoje em dia, a gente precisa vender tudo, então seguir a Jesus, mas ele largue o seu pecado, largue aquilo que você está preso aqui na terra, largue sua vida terrena e me siga. Até mesmo nós cristãos, nós temos dificuldade com isso. Então imagina crer em Jesus, que ele é o nosso Salvador e nós temos que negar a nós mesmos, sem que tenha Deus envolvido nisso. Eu acredito que é impossível e a Bíblia fala disso. Eu quero reafirmar que o homem ele é incapaz de chegar até Deus sozinho. O homem ele não consegue
ir até Deus com suas próprias pernas. Ele não consegue reconhecer que Deus é realmente o seu Criador, o seu Salvador, e reconhecer que ele é apenas uma criação de Deus. O homem, ele é independente. No momento que ele pecou, ele é independente. E nesse ponto, algumas pessoas podem estar pensando, tá, mas então é Deus quem decide quem vai ser salvo? Porque se a fé vem de Deus, e a fé é necessária para a salvação, é Deus quem decide? A nossa declaração de fé continua falando sobre isso. Confessamos que Cristo morreu pelos pecados, não apenas dos eleitos, mas também de todo homem, propiciando assim a santa ira de Deus, reconciliando com o mundo. Aqui nós temos mais 2 pontos polêmicos. Quem são esses eleitos, que a Bíblia tanto fala, e por quem Cristo morreu? Vamos começar com a questão dos eleitos. Os eleitos, eles são as pessoas que serão salvas. São as pessoas que foram predestinadas à salvação. Por ser onisciente, onipresente, desde a criação, desde o início, Deus, ele predestinou aqueles que seriam salvos. Deus, ele conhece tudo, em todos os tempos, passado, presente e futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia, inclusive, que o homem, quando ele fosse criado, ele cairia. E por isso Deus, desde o início, ele já arquitetou o plano da salvação dele através de Cristo e predestinou aqueles que iam sendo salvos. Parece estranho eu falar dessa forma, porque parece colocar Deus numa posição de mal, por causa que, bom, se Deus vai escolher aqueles que são salvos, ele vai escolher aqueles que não serão salvos também. Então quer dizer que Deus está deixando com que pessoas vivam afastadas dele. Deus está deixando com que pessoas possam viver na ira presente de Deus e vão sofrer a ira futura de Deus. Porque ele permite que essas pessoas não sejam salvas. Só que a gente tem que lembrar uma coisa bem importante. Que em todo o seu amor, Deus, ele criou o homem semelhante a ele. Certo? Nós vimos isso em Gênesis. Quando Deus criou o homem, ele cria ele semelhante. E dessa forma, Deus cria o homem com a possibilidade de pensar, de tomar decisões, com emoções, relacional. E também, Deus cria o homem de uma forma que ele pudesse se relacionar com Deus. Ele tinha emoções e todo esse tipo de coisa. E quando Deus cria o homem dessa forma, diferente de todos os outros seres da criação, Deus permite que o homem, então, ele seja livre. E o homem decide pecar. Ou seja, primeiramente, Deus, com todo o seu amor, faz com que o homem seja o principal ser da sua criação. A obra mais perfeita. E dá toda a liberdade. E o homem escolhe se afastar de Deus. Todo o resto da criação vive conforme aquilo que Deus predeterminou. Deus, ele deu um propósito para o homem, que era viver para glorificar a Deus, servir a Deus. Deus deu um propósito para os animais, por exemplo, que também é glorificar a Deus. E os animais até hoje vivem dessa forma, do jeito deles. E Deus se alegra, mas o homem não. O homem pecou. E só por causa disso, o homem, como ele escolheu sozinho se afastar de Deus, então ele já estaria fadado a viver sem ter relacionamento com Deus pro resto da sua vida. Deus não deve nada ao homem. Quem errou foi o homem, não foi Deus. Quem pecou foi o homem, não foi Deus. Mas a gente lembra que Deus, ele é muito amoroso. Ele é justo também. E Deus, por ser muito amoroso, então ele arquitetou o plano da salvação que ia terminar em Cristo. Então ele cuidou de um povo, o povo de Israel, para que esse povo pudesse chegar, então, até um momento na história que pudesse chegar o Salvador. Jesus pudesse vir à Terra. E a gente percebe também que sem Cristo sendo nosso Salvador, nós não conseguiríamos voltar-se até Deus. Como que era a vida antes de Jesus? As pessoas, elas tendo acesso livre a Deus, principalmente na época de Moisés, de Josué, na época dos juízes, dos reis de Israel, eles viviam totalmente ligados a Deus, tendo Deus com acesso direto? Não, né? Quando a gente vê Deus conversando diretamente com algumas pessoas, por exemplo, Moisés, Deus conversou diretamente com Moisés. Moisés foi perfeito e não pecou? Não, ele pecou. Ele errou também. Então a gente percebe que o homem, mesmo com Deus indo até o homem não consegue ficar longe do pecado e viver para Deus. É necessário que o pecado do homem seja expiado de outra forma, ou seja, através de Cristo.
Então, enquanto o homem ele não merece a salvação, Deus deu o que tinha de mais precioso para salvar a humanidade. Nenhum de nós, eu me incluo, merece a salvação. Mas Deus entregou o que ele tinha de melhor para salvar muitos. Então, não pense que isso nos torna robôs, ou que as nossas decisões não fazem diferença. Se nós fôssemos robôs, então a gente não teria pecado, para começar. Nós não teríamos liberdade para fazer o que a gente quisesse, então o homem não teria pecado de início. Isso prova que a gente não é robô, a gente não é manipulado por Deus. E as nossas decisões, elas fazem diferença sim. Tanto que o homem que decidiu pecar, ele pecou e ele sofreu a consequência. E também a gente vai ver que nós temos importância na questão da salvação. Nós já vamos ver sobre isso. A decisão da salvação, ela é voluntária. Apesar de Deus ser poderoso e ele fornecer formas de conhecer, é Deus quem demonstra, é Deus quem começa o ato, ainda a salvação é voluntária. Nós não somos salvos obrigatoriamente. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nós que decidimos, e nós vamos entender logo mais sobre isso. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o 12. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de eleição, diretamente. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Para mim, esse texto ele só demonstra muito mais a graça de Deus, o amor que Deus tem por nós. Nós fomos escolhidos por um propósito. Nós vemos aqui que Paulo ele começa dizendo que nós somos escolhidos, nós somos predestinados e nós temos essa escolha, nós somos escolhidos com um propósito de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Nós não somos escolhidos para simplesmente não fazer nada. Nós somos escolhidos por um propósito. E como o homem, então, ele é inclinado ao pecado, Deus escolheu aqueles que serão regenerados para seguir os passos de Cristo. Deus lhe dá uma segunda chance à humanidade. A eleição, ela também é, inclusive, um incentivo à evangelização. Paulo diz a Timóteo, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo, ele escreve isso dizendo, não me importa o que vai acontecer comigo. Não me importa se eu passar fome. Não me importa se eu sofrer. Mas eu vou fazer de tudo para que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus. Que todas as pessoas conheçam as boas novas. Para que todas as pessoas conheçam aquilo que Cristo fez por nós. Por quê? Por causa dos eleitos. Paulo não sabe quem que foi escolhido por Deus. Nós não sabemos. Mas não importa. Paulo, ele falava para todas as pessoas. Quando Paulo fala dos eleitos, ele diz as pessoas que vão ser salvas. Eu vou falar para aqueles que não vão ser salvos, vou falar. Mas não importa, nós temos que falar. É um incentivo à evangelização. Paulo, ele não media esforços para falar de Deus. E está escrito também que Jesus, ele não morreu apenas pelos pecados dos eleitos, mas de todos, né? É isso que fala a nossa declaração de fé. Só que nem todos serão salvos. Isso não significa que todas as pessoas vão ser salvas. Deus, ele também é justo, certo? Deus, ele é amor, ele é santo e é justo. Então Deus, ele não pode salvar uma pessoa que não atravessa a ponte do abismo ligado que nós temos, né? Não passa pelo processo da salvação. E Deus, então, sendo justo na sua justiça, né? Nós mereceríamos estar afastados de Deus. Mas então Cristo vem. E o que a frase quer dizer é que Cristo morreu por todos.
Sim, morreu por todos, mas a expiação dos pecados ela só vai ter efeito quando a pessoa crer na obra de Jesus. Porque a gente é salvo pelo quê? Pela graça, mediante a fé. Então, Cristo morreu, beleza, por todos, mas não foi um simples estalar de dedos que fez as pessoas serem santas. É necessário passar pelo processo. 1 João 2,2 vai dizer o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Se vocês conhecerem o contexto desse versículo de 1 João, vocês vão perceber que João ele está falando aos judeus. E na cultura judaica, apenas os judeus eram o povo de Deus. Apenas os judeus receberiam a salvação do Messias. Apenas os judeus seriam salvos. Apenas os judeus poderiam adorar o seu Deus. O resto do povo não merecia. Mas João ele diz que não, Cristo ele não morreu apenas pelos nossos pecados, nós judeus, mas pelos outros também, pelos gentios, que são aqueles que não são judeus. Então, quando ele fala pelos pecados de todo mundo, ele está dizendo, não é só por nós, mas pelos outros também, os gentios também têm essa possibilidade de ser salvo. Para facilitar o entendimento, nós podemos comparar essa questão com o Antigo Testamento. Como é que funcionava na lei para que a pessoa pudesse expiar seus pecados, poder ter o perdão dos seus pecados? Ela precisava, então, pegar um cordeiro, se não tivesse muito dinheiro, então ela pegava as pombas, né? E ela levava até o sacerdote, porque não era qualquer um que podia oferecer sacrifício a Deus. O sacerdote, então, ele oferecia o sacrifício que aquela pessoa trouxe para que os pecados fossem perdoados. Era basicamente isso, certo? Da mesma forma, então, Cristo, ele é duas coisas. Ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso sacrifício dado a Deus, e ele também é o sumo sacerdote, porque é ele que agora nos leva até Deus. É através de Cristo, ele é o nosso mediador, é através dele que nós temos um relacionamento com Deus. Então, Cristo, morrendo na cruz, ele ofereceu o sacrifício por todos. Porque é um só sacrifício, não são vários. É um só, é só Jesus. Mas só quem chegar até Cristo para receber, então, ou para oferecer esse sacrifício, digamos, receber a oportunidade de participar desse sacrifício, é que será salvo e terá, então, seus pecados perdoados. Só quem chegar até Cristo. O sacrifício está lá, já foi feito. Mas só quem chegar até lá e se entregar verdadeiramente poderá ser salvo. É basicamente isso que a nossa declaração quer dizer quando ela diz: não morreu apenas pelos eleitos, ou seja, tem eleitos, morreu por todos. Então, quando ela diz os eleitos, que significa que apenas os eleitos serão salvos, mas Cristo morreu por todos. Então, nós chegamos a Cristo, recapitulando, apenas através da fé. E a fé ela é um dom de Deus. Só que alguns no seu coração endurecido, então, negam esse dom de Deus. Mas essa salvação realiza-se somente através da fé individual no Salvador. A rejeição do dom da salvação em Cristo faz com que o homem permaneça sob a ira de Deus. Sendo salvo, o ser humano é remido, justificado, reconciliado, adotado como filho e feito herdeiro da vida eterna, condição que jamais se pode perder. Nós já comentamos que a salvação ela é apenas através da fé, então essa é a primeira parte nós já comentamos. É um dom de Deus, então claro que se a gente rejeitar esse dom, a gente não tem como ser salvo, né? Se a gente dizer, não quero saber nada de Deus, vou ignorar a Deus, então não temos como ser salvo, porque é apenas através da fé em Cristo Jesus. Mas ao ser salvo, a declaração diz que o ser humano ele é remido, justificado, reconciliado, adotado como filho, feito herdeiro da vida eterna. Então aqui nós temos alguns pontos do processo da salvação. Então nós chegamos no processo da salvação e nós vamos ver eles em ordem, como é que ocorre. Começa com a eleição, nós já comentamos, né, que a eleição é algo que vem de Deus, então a escolha daqueles que serão salvos. Depois vem o chamado do evangelho. O que é o chamado do evangelho? É a proclamação da mensagem do evangelho. Mais ou menos puxando para o nosso lado, é quando alguém passou o abismo ligado para nós. Então, quando alguém falou sobre a mensagem, as boas novas, né, então temos esse ponto chamado de evangelho. E Deus ele usa os seus próprios filhos para propagar a mensagem. Né, ele usa nós. Depois que nós conhecemos, então, quem é Jesus, vem a regeneração, nós somos regenerados. Né, essa regeneração é aquilo que a gente chama de nascer de novo. Tem uma passagem bem conhecida que Jesus fala com Nicodemos,
que Jesus diz, não, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, e Nicodemos não entendia isso. Esse nascer de novo é a regeneração. Esse nascer de novo é a parte de Deus. Percebam que começa a eleição, Deus, né, fazendo o processo dele, e vem a nossa parte, o chamado evangelho, quando nós falamos de Cristo para outras pessoas. E quando a gente passa o abismo ligado para alguém, essa pessoa ela só vai realmente entender a mensagem que a gente está passando e aceitar aquilo se ela for regenerada. Que então vem aquilo que a gente tem falado no início, que é o dom de Deus. Deus então proporciona que aquela pessoa entenda o que é essa maravilhosa história de Jesus, que nos salvou e que nós somos pecadores e nós temos um vazio. O que é tudo isso? Então Deus nos possibilita entender isso. Só Deus pode fazer isso, e nós temos um texto, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É Deus quem nos regenera. Somos nós que nascemos de novo sozinhos. E esse nascer de novo, claro, é espiritual, né? Somos nós que fazemos isso. É Deus quem faz isso em nossas vidas. E se a gente entende, então, que esse é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, após a regeneração vem um outro processo, que é a parte do homem, que é a conversão. A conversão, ela tem muita relação e anda junto a fé e arrependimento. A conversão é o processo da fé e arrependimento. Conversão significa, na sua palavra, volta. E no caso aqui seria uma volta espiritual. É quando a gente dá as costas para o pecado e se volta para Deus, né, para Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, versículo 10, diz: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento, que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então esse processo de conversão, ele vem logo depois da regeneração, porque Deus ele nos possibilita nós entendermos que nós realmente somos depravados, nós realmente somos pecadores, nós realmente não conseguimos atravessar o abismo sozinhos. Nós precisamos de uma ponte. E essa ponte começa, todo mundo lembra os 3 passos da ponte? O primeiro passo é crer, o segundo passo é arrepender-se e depois confessar. O crer é a regeneração. O evangelho é apresentado para nós, o chamado evangelho, e depois vem a regeneração de Deus. E os 2 próximos passos é a conversão. É quando nós nos arrependemos do que nós éramos, do que nós vivíamos, do que nós somos. Nós se voltamos para Deus, nós damos as costas do pecado e nós confessamos que então, a partir de agora, Jesus será o nosso Salvador. Vocês entendem que a salvação ela não é um processo totalmente nosso e também não é um processo totalmente de Deus. Deus precisa fazer a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte também. É um processo dos 2 juntos. E um segue após o outro. Por isso que eu muitas vezes creio que essa parte da conversão ela é um processo, né? Não um instalar de Deus da noite para o dia a pessoa então ela está convertida, né? Por causa que a pessoa ela precisa negar a si mesma. Ela precisa então se arrepender daquilo que ela era e realmente se arrepender. E confessar que Deus vai ser o Senhor da vida dela e verdadeiramente confessar isso. E verdadeiramente aplicar isso em sua vida. Claro que a gente tem pessoas que têm um testemunho diferente, que foi realmente de uma hora para outra e tudo isso passou muito rápido. Tudo bem, mas não é assim para todo mundo, porque muitas vezes algumas pessoas ficam acanhadas porque alguém vem perguntar, então quando foi que tu se converteu? Né? Quando foi que tu aceitou a Cristo? Quando foi que o Espírito Santo veio habitar no teu coração? E a pessoa fica assim porque ela não sabe, porque não foi um negócio na hora. Então, não tem problema, porque eu entendo que a conversão ela é um processo. Ela é necessário que a gente negue muito a nós mesmos e realmente se entregue a Jesus. Muitas vezes a gente quer que seja uma coisa da hora para outra, a gente se engana, a gente acha que é convertido, mas na verdade a gente é convencido. A gente vive uma vida de pecado, mas não, sou cristão. Sou o maior adorador de Deus que existe. Mas na verdade, no fundo do nosso coração, a gente não é. Então, nós temos que realmente tomar cuidado, refletir sobre isso. Onde que nós estamos
no atravessar da ponte do abismo. Depois disso, da conversão, então, o homem atravessou o abismo, ele já está daquele lado, vem a justificação. A justificação é uma parte interessante para nós. É Deus quem faz, e isso é feito através de Cristo. O homem ele é justificado perante Deus. Os pecados do homem são perdoados, então o homem ele tem um direito legal de estar perante Deus. O homem agora ele pode se relacionar novamente com Deus. Gálatas 2,16 diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, nós somos justificados por Cristo, apenas depois que nós atravessamos o abismo. O reconciliado que a gente vê na declaração de fé pode entrar aqui e no próximo, que é a adoção, quando a gente já está lá do outro lado, então nós passamos a ser filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Não somos mais criaturas de Deus. Somos filhos. E isso, essa questão desse processo de adoção, que Deus nos adota como filhos, nos permite herdar a vida eterna. Aqui entra um versículo que é um dos que eu mais gosto da Bíblia, João 12, que diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 12. Esse ponto da declaração, do processo da salvação, é muito importante para nós, porque nos permite que a gente herde a vida eterna. É uma promessa de Deus. Depois disso, então, começam algumas etapas do processo que tem muito mais a ver com a nossa vida cristã, que é o que a gente busca aqui em cima, o ser semelhante a Cristo. Vem a santificação, que o homem busca uma conduta correta perante Deus. O homem, então, ele começa a viver longe do pecado, se afastando das suas próprias vontades. A perseverança, o Espírito Santo agindo na vida do homem, ele permite com que o homem seja fiel a Cristo até o final. A morte, que é quando o homem, então, ele parte dessa vida terrena para estar com Deus. E a glorificação é quando o homem será, então, ressuscitado em um novo corpo, assim como nós vimos no ponto anterior, que o homem, então, ele ressuscitará junto com Cristo. Todos esses pontos, a gente precisa só entender que talvez se a gente for pesquisar em algum outro lugar, existem algumas linhas de pensamento diferentes que invertem e alteram a ordem da regeneração, da justificação e da conversão. Mas isso não vai fazer a gente mais ou menos cristão. Se a justificação vem antes, a conversão vem antes, se a regeneração vem antes. É assim que nós, como aliança bíblica, cremos. Mas se for diferente, não vai nos fazer mais ou menos cristão. O que a gente precisa entender é que nós somos realmente regenerados, nós temos uma vida nova. Nós somos justificados por Deus. Nós temos um direito legal de estar diante de Deus, sem pecado. E nós somos adotados como filho de Deus para podermos herdar a vida eterna. E nós temos então a possibilidade de buscar uma vida de santificação para podermos ser semelhantes a Cristo. E como diz a declaração de fé, que eu citei, a questão bem importante do ser adotado, que nós herdamos a vida eterna, em Efésios 1, versículo 13, nós lemos até o 12 antes, mas ele continua dizendo, no versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós jamais perdemos a condição de herdeiros da vida eterna. Jamais. Nós não temos como perder a salvação. Uma vez salvo, nós seremos salvos para sempre. Nós temos o Espírito Santo como nosso consolador, nos auxiliando para que a gente realmente ande no caminho de Deus. Ele não vai deixar com que a gente se afaste. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo sabe qual é a diferença de pecar e não pecar. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, quando peca, dependendo do que ela fez, dependendo daquilo que ela tem como moral e como ética, talvez ela pode depois sentir remorso. Né? Ela vai se sentir mal, realmente, não devia ter feito aquilo. Agora, uma pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela peca, ela sente mais que remorso. Ela sente culpa e depois ela sente arrependimento quando ela realmente percebe que errou, porque o Espírito Santo nos mostra os nossos pecados, ele nos revela isso, e essa pessoa ela se arrepende porque ela sabe que Cristo morreu pelos pecados dela. Então é bem mais forte
quando a gente tem o Espírito Santo e a gente não consegue viver no pecado. Se a gente está vivendo no pecado, talvez a gente não está aceitando o Espírito Santo na nossa vida. Ou talvez ele nem chegou ainda na nossa vida. O próprio Cristo, ele demonstra que a gente pode ter esperança de que ele vai cuidar de nós. Vamos abrir lá em João. Evangelho de João, capítulo 10. Essa é uma promessa de Cristo nessa questão da herança da vida eterna. Também chamada de perseverança dos santos. Vocês podem ouvir falar esse termo. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. As ovelhas aqui de Jesus somos nós. Jesus, ele cuida da gente. E ninguém pode afastar a gente de Deus. Nada pode afastar a gente de Deus, assim como Paulo diz em Romanos 8, versículo 38 e 39. Você pode abrir aí também. Romanos capítulo 8. Você pode até grifar a sua Bíblia esse versículo. Ou já deve estar grifado, já que a gente vê esse versículo no Abismo Ligado. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos afastar de Deus. Mas percebam que aqui não diz nós. Ele diz qualquer poder, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida pode nos afastar. Mas nós, em nosso coração, se a gente escolher não seguir a Deus, obviamente, nós não vamos seguir a Deus. Como eu disse, a decisão de seguir a Cristo ela é voluntária. Então, só depende de nós realmente aceitar a mensagem do Evangelho e seguir a Cristo. A graça de Deus aparece na nossa frente. Eu tenho certeza que quando a graça de Deus aparece na frente de uma pessoa, ela é incapaz de dizer não para aquilo, porque é tão maravilhoso e tão glorioso que é impossível ela dizer não. Mas se você não vive uma vida em que você realmente busca ser semelhante a Cristo, então revise as boas novas, o Evangelho. Revise aquilo que a gente tem conversado sobre Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, sobre o sacrifício que Ele fez. Isso pode gerar muitas dúvidas, eu sei, esse item da declaração de fé pode gerar muitas questões, muitas perguntas, mas eu entendo que é necessário a gente entender o que como aliança bíblica a gente crê, para que a gente viva em unidade, que a gente não crie intrigas, divisões e tudo aquilo que eu falei no início, que a própria Bíblia fala para a gente não criar. Mas o que a gente realmente tem que levar de conhecimento para aplicar em nossas vidas são 3 pontos principais. O que a gente pode aplicar de tudo isso, com todo esse conhecimento, o que a gente pode fazer isso mudar a nossa vida? Nós devemos primeiramente ser gratos eternamente pela salvação de Cristo. A soteriologia demonstra que Deus ele teve um plano para a nossa salvação tão perfeito que nós temos que ser gratos por ter a possibilidade de participar disso. Nós vimos que Deus ele cuidou de tudo. Jesus ele foi plenamente homem, plenamente Deus. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Deus ele arquitetou tudo de uma forma perfeita para que todos os pontos pudessem ser atingidos, para que a gente pudesse ser salvo de uma maneira perfeita. E o sacrifício de Cristo ele nos reconcilia com Deus, para que Ele possa nos salvar então através da graça. Isso tudo permite que a gente seja aqueles pontos, o processo da salvação, né? Que a gente seja regenerado, justificado, dotado, passar por todo aquele processo, né? E também participar das promessas divinas que a gente vê por toda a Bíblia. A gente pode participar disso. Então nós temos que ser gratos a Deus por poder ter o privilégio de ter conhecido a Cristo. O privilégio de poder participar desse processo de salvação. O privilégio de sermos salvos por Jesus. Nós temos que ser gratos louvando a Deus constantemente, diariamente, a cada momento. Como é que está a sua vida de oração? Como que está o teu relacionamento com Deus? Quando que foi a última vez que você agradeceu a Deus por ter sido salvo por Cristo? Quando foi a última vez, você sabe? Eu confesso para vocês que antes de começar a estudar esse assunto, para poder vir conversar com vocês sobre isso, eu não lembrava quando tinha sido a última vez que eu tinha agradecido por ter sido salvo. Eu não lembrava. Quando foi a última vez que eu orei e disse, Deus, obrigado por ter me salvo,
porque eu reconheço que eu sou realmente pecador e eu não conseguiria chegar até ti sozinho. Obrigado porque Jesus morreu por mim naquela cruz. Quando foi a última vez que você orou agradecendo por isso? É isso que a gente tem que aplicar. Lembrar diariamente o que Jesus fez por nós. Normalmente a gente só pede. Às vezes a gente agradece também, mas a gente agradece por aquilo que Jesus fez, ou Deus fez, que nos agradava. Deus me ajudou a fazer tal coisa. Mas dificilmente a gente agradece por aquilo que Deus fez por nós no passado. E que faz diariamente, porque a gente vive a salvação em nossa vida. Então é isso, sermos gratos, louvarmos a Deus diariamente. Como que está a tua vida de adoração a Deus? O segundo ponto, para a gente aplicar em nossas vidas relacionado ao estudo da salvação, devemos buscar cumprir o propósito de Deus com a nossa salvação. Nós vimos que nós somos salvos para cumprir o propósito. O propósito que, na verdade, todo ser humano tem, que é o de glorificar a Deus. O propósito não mudou, só que o homem ele não consegue cumprir esse propósito. Então, Cristo morreu por nós para nos permitir que a gente cumprisse. A gente viu lá em Efésios, né? A gente leu em Efésios 1:12, dizendo, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A fim de que nós que somos salvos, vivamos buscando ser semelhantes a Cristo. A salvação é um processo, então nós precisamos buscar constantemente a nossa visão. Buscar constantemente ser semelhante a Cristo. A glória de Deus, ela é o supremo propósito da redenção. Deus, ele só nos salvou para que nós pudéssemos novamente termos um relacionamento com ele. Deus não nos salvou para nos dar algo a mais. Ele nos salvou para nos dar de volta aquilo que nós já tínhamos e nós perdemos, que é o relacionamento com ele. E como que você tem buscado, então, a santificação na sua vida? Faz tempo que nós temos essa visão de ser semelhante a Cristo. Como é que você tem buscado isso? Como você tem aplicado a busca por ser semelhante a Cristo? Se você já passou pela ponte do abismo ligado, né, a busca pela santificação, ou seja, ser semelhante a Cristo, tem que ser o propósito da sua vida. Glorificar a Deus diariamente tem que ser o propósito da sua vida. Se você é novo, talvez, não sei se tem alguém novo aqui hoje e não conhece o que é o abismo ligado, então pergunte para a pessoa que te trouxe o que é o tal do abismo ligado, que ele tanto fala lá na frente. E peça para essa pessoa te explicar, né? Aí você vai conhecer, então, o que é esse abismo ligado. Mas, então, como que você tem buscado a santificação na sua vida? Não adianta nós termos uma visão se a gente não busca essa visão. Se talvez para alguém não está claro a nossa visão, pergunte para o seu líder de célula, seu facilitador, pergunte para o seu discipulador, me explica de novo qual que é a visão da aliança. Se você não conhecia quando a gente começou com isso também, pergunte, explica. Né? O terceiro ponto, e eu acredito que seja o mais importante dos pontos que a gente pode aplicar, é que nós devemos espalhar a palavra para que mais pessoas possam conhecer o plano da salvação. Nós vimos que um dos primeiros pontos do processo da salvação é o chamado evangelho. Nós só conhecemos a Cristo hoje porque alguém falou para nós sobre Cristo. Se ninguém tivesse falado para nós sobre Cristo, nós não conheceríamos, certo? Claro que a gente vive numa tradição aqui católica, então muitas pessoas conhecem a Deus, muitas pessoas conhecem Jesus. Mas muitas pessoas também que conhecem a Deus, conhecem a Jesus, não conhecem realmente o plano da salvação de Deus. Então a gente só conhece, a gente tem esse privilégio de ser salvo porque alguém nos apresentou. Por esse motivo, assim como Paulo, ele disse que ele busca constantemente, não importa o que aconteça, evangelizar, nós também temos que pregar o evangelho. Romanos 10, versículo 12 ao 17, inclusive Michel usou semana passada esse texto. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. A gente não tem que decidir quem que a gente vai falar de Cristo. A gente tem que falar para todos. A gente não tem que escolher, esse aqui é mais legal, então eu vou trazer para minha igreja. Esse não é tão legal, não quero que ele seja salvo e depois ele vai ficar enchendo o saco lá na igreja. Isso é não ter amor ao próximo, gente. A gente não tem que fazer distinção de raça, de qualquer coisa, do tipo de pessoa que a pessoa é. A gente simplesmente tem que amar e falar o evangelho. Continuando, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas obras. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz,
Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos que falar da palavra de Cristo para essas pessoas. Por isso que eu acho que essa é a mais importante. Sabe por quê? Porque quando a gente fala da mensagem de Cristo para as outras pessoas, nós estamos atingindo os outros pontos que eu acabei de comentar. Quando nós estamos falando de Cristo para as outras pessoas, nós estamos sendo gratos. Porque se Cristo é tão bom para nós, a gente quer espalhar isso. Se Cristo não fosse bom e a gente não fosse grato, nós não íamos espalhar mesmo. Então o fato de a gente evangelizar simboliza que a gente realmente é grato. Demonstra que a gente é grato. Porque a gente está falando algo que para nós é ótimo. Para nós é muito bom. E eu quero que mais pessoas conheçam esse Deus. Eu quero que mais pessoas possam participar dessa vida que eu vivo. Também a gente está glorificando a Deus. Porque enquanto a gente está evangelizando, nós estamos glorificando a Deus, claro, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, que é falar da mensagem dele, mas também nós temos que buscar a santificação. Porque como é que a gente vai falar de Cristo e dizer que Deus, ele é um Deus que nos auxilia a buscar a santificação, mudou a nossa vida e a nossa vida não mudou nada. Nós continuamos igual. As pessoas que estão à nossa volta nem sabem que a gente é diferente delas. Nem sabem que nós temos princípios diferentes. Por isso, o evangelismo, ele nos ajuda, inclusive, a buscar ser semelhantes a Cristo. Por isso que eu acredito que ele é um dos mais importantes. Se a gente buscar aplicar esse, consequentemente, nós vamos estar aplicando os outros. Claro que a gente não tem que também só glorificar e agradecer a Deus, só nisso, né? Nós temos que agradecer diariamente, como eu falei antes, buscar a santificação diariamente. E mais que isso, também é uma ordenança. A chamada grande comissão em Mateus 28 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é uma ordenança de Deus nós evangelizarmos. Se nós, então, evangelizarmos, nós também estaremos cumprindo aquilo que Cristo nos pediu. Falar da boa obra de Cristo para as outras pessoas é um grande privilégio que Deus nos dá. A própria salvação é um privilégio que Deus nos dá. Nós sermos salvos é um privilégio. Por quê? É um privilégio? Porque a gente não merece. E apesar desse tema ele ser rico em conteúdo, também muitas vezes polêmico, tem muita coisa que a gente podia conversar, eu creio que esses 3 pontos, a gratidão, a glorificação, cumprir o propósito, a busca pela santificação e espalhar a mensagem, são os principais pontos para a gente lembrar hoje e nós aplicarmos a partir do momento que a gente sair daquela porta. Porque indiferente das posições que existem na teologia sobre esse assunto, todas as visões teológicas sobre isso vão concordar nesses 3 pontos. E é esses 3 pontos que vão fazer a diferença na nossa vida. É esses 3 pontos que vão nos ajudar a crescer, a amadurecer, a buscar a santificação e ser semelhantes a Cristo. Então que a gente possa lembrar diariamente do que Deus fez por nós, sendo gratos por isso, além de glorificar a Deus e espalhar as boas novas do Evangelho. É isso que vai fazer nós, como aliança bíblica, crescer em unidade como igreja. É buscar isso em nossas vidas que vai nos ajudar. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço, porque é um privilégio, Deus, sermos salvos. Nós não merecemos, Deus, a tua salvação. Nós não merecemos o sacrifício de teu Filho na cruz. Mas, Deus, em todo o teu amor, em toda a tua misericórdia, o Senhor entregou o seu Filho. E hoje, nós somos gratos por isso. Nós somos gratos porque nós tivemos a possibilidade de receber, Senhor, as boas novas, de alguma pessoa, Deus, nos falar sobre Cristo. E temos a possibilidade de hoje buscar ser semelhante a Ele. Buscar, Deus, a santificação. Que possamos agora, Deus, assim como isso aconteceu conosco, espalhar essas palavras para que mais pessoas possam ter a possibilidade de viver junto conosco, de viver em igreja e serem filhos de Deus, serem herdeiros da vida eterna. Que mais pessoas possam participar do relacionamento contigo, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.